Bem-vindos ao Vencendo o Tempo. Meu nome é Letícia, eu sou médica e nesse quadro trago formas de viver e de envelhecer melhor. Hoje vamos falar de um tema que incomoda todo mundo, que é a obesidade, né? A minha convidada hoje é uma convidada muito especial, é minha irmã, porém o motivo de eu ter convidado a Simone hoje para participar do programa é que ela é médica, especialista em obesidade, especialista em nutrologia e pós-graduada em medicina esportiva. E a gente vai falar de estratégias, né, e novidades para emagrecer, para evitar a flacidez e perder peso com saúde. Tudo bom? Tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é. Então, Simone, todo mundo sabe, né, que comer menos, praticar exercícios, são formas de emagrecer. Mas o que a gente quer levar hoje não é simplesmente o emagrecer, e sim perder peso com saúde, de forma que a pessoa se mantenha, né? O que existe de novo hoje nas estratégias para emagrecimento? Hoje em dia, a estratégia principal abrange a parte genética, além de estudos direcionados à inflamação. Então, tem estudos que se faz no paciente em que se investiga a parte genética e de intolerâncias alimentares. Então, tudo que inflama o paciente gera aumento de cortisol, gera diversas doenças e faz com que o paciente crie esse distúrbio metabólico. Então, o obeso por si só, ele já é inflamado, né? Então, por isso que muitas vezes ele entra num ciclo, né? Então, só para explicar para o pessoal, o obeso ele já está todo inflamado. Então, às vezes ele entra num ciclo que ele não consegue sair, né? Então, a primeira estratégia seria formas de desinflamar, né? A análise do exame genético seria para ver o tipo de alimento que é mais adequado para cada um. Isso, então a gente pesquisa a específica causa da obesidade daquela pessoa, né? Então, são várias causas que levam à obesidade, uma delas é a genética, tem diversas situações, e a partir daí a gente vai tratando e resolvendo o problema em especial do paciente, né? Então, é bem interessante esse lance da obesidade e genética, porque você consegue ir a fundo, né, no paciente, você resolve aquele problema metabólico, você seria trata. O exame de nutrigenômica. A gente faz o exame de nutrigenômica, tem uns exames que a gente manda para fora, que investiga a parte, quais são os alimentos que fazem mal para aquele paciente. Então, tem diversos alimentos que geram um grau de inflamação e você está comendo todo dia. Ah, eu como castanha todo dia porque o meu nutricionista porque a gente vê às vezes que a pessoa tem uma alimentação saudável e mesmo assim não consegue emagrecer, né? Então, isso para começar é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é essa parte de flacidez, né? Em relação, quem perde peso, muitas vezes a queixa é a flacidez. Isso, né? aí a partir do momento que você consegue emagrecer, o paciente consegue resolver e descobrir aquele foco, o paciente entra naquele ciclo de perda de colágeno muito grande, né? Então, e como é que você faz para evitar também isso? É genético, né? E a gente vai ter que... Eu entro com diversas injeções, precursores de colágeno, soros, injeções de elastina, tudo direcionado ao que o paciente está depletando, né? A gente investiga muito essa parte dos obesos mórbidos, pré e pós-cirurgia bariátrica, né? Tem situações que são doenças, que é obesidade grau 3, e é importante você focar nessa perda de nutrientes que o paciente tem. Vai perder 50 quilos, né? Então, a gente prepara o paciente antes, com soros, precursores de colágeno, vitaminas, né? Você sabe que o intestino... Para manter a musculatura e focar a perda na gordura, porque o paciente vai perder muito peso, né? E nisso você vai regular também essa parte de... esse distúrbio metabólico genético, que é o foco. Hoje em dia, você consegue resolver o problema de obesidade do paciente. Então, não é só uma dieta específica, e sim você descobrir que dieta, a partir da... Você descobre a dieta a partir do resultado do exame específico do alimento que faz mal para aquele paciente. Eu vejo que sempre o teu procedimento, o teu protocolo, ele é totalmente personalizado, né? A tendência da medicina é a personalização da dieta, da suplementação. É por isso que a gente vê assim, um crescimento enorme das farmácias de manipulação, porque cada vez mais
a suplementação, a medicação é feita para a sua necessidade específica, né? Eu vejo que a Simone, a gente trabalha juntas, né? Há 9 anos. Então, é ela que trabalha a parte da obesidade na nossa clínica, e eu vejo que ela foca muito na personalização. Faz parte da sua rotina a imunoglobulina G de alimentos, que eu acho um exame muito interessante, porque a maioria das pessoas não sabe que existe um exame que mostra qual tipo de alimento você reage bem e qual é o tipo de alimento que você reage mal. E começa por aí, né? Então, explica um pouquinho o que é esse IgG de alimentos. Então, hoje em dia, eu acho que está mais fácil para as pessoas entenderem o que significa imunoglobulina M e imunoglobulina G, que é... Sim, com corona todo mundo ficou sabendo, IgG né? do Covid, né? Então, tem o IgG dos alimentos. O que significa isso? É uma memória que o organismo cria, de defesa imunocelular para aquilo que está lhe fazendo mal, né? Então, a imunoglobulina G formada a partir daquela irritabilidade gera uma memória, certo? Gera anticorpos. Então, você vai gerar anticorpos a diversas situações, a diversos alimentos. O alimento ele não pode ser um corpo estranho, né? O alimento ele tem a função de nutrir. E às Se o vezes teu organismo corpo forma estranho. anticorpo, ele está reagindo como se fosse uma toxina. Às Né? vezes é corpo estranho. Então, cada paciente tem uma situação especial, determinados alimentos especiais. Lógico que, às vezes, existe situações em que você generaliza, né? Mas, quando o paciente ele se dispõe a ser investigado, a gente consegue ir a fundo e resolver o problema. Entendeu? Sim. É bem interessante. Sim, aí a partir desse IgG você determina a alimentação personalizada para as necessidades. E também com exames de sangue é que você determina a suplementação, né? É importante. E Com aí isso reduz bastante a Sim, flacidez. E aí a gente evita diversas medicações que hoje em dia não é muito indicado, mais anfetaminas, anorexígenos. Então, a gente sabe que tem aquele efeito sanfona, a gente sabe que não é indicado mais. Hoje em dia você emocional, consegue, né? Você não consegue emagrecer você consegue tratar uma síndrome plurimetabólica muito bem. O gordinho, né? Eu sou o gordinho, né? Por que é gordinho? Que parte que lhe tornou o gordinho é genético, que é uma doença. Insulina, né? É um exame muito importante, gente, que as pessoas geralmente não pedem insulina de jejum e a pós-prandial. Porque se a pessoa tiver excesso de insulina depois que come, o organismo dela vai fazer como uma esponja. Vai armazenar, vai puxar tudo aquilo que comeu. Então, muitas vezes eu vejo também você trabalhar a insulina, né? Isso vai fazer muita diferença até na compulsão alimentar, né? A gente tem consegue muita regular insulina completamente a parte a fisiologia do metabolismo da glicose. O excesso de insulina gera compulsão, né? A pessoa quer comer doce, massa. E o tema obesidade ele é muito grande, né? A gente pode até combinar de fazer mais quadros assim, que eu acho legal. Sim. O que você acha? A gente podia um dia só falar, né, sobre a parte da flacidez, né? Um dia só da insulina, que já é... especificar um dia só bariátrica, Síndrome de ovário policístico, né? Síndrome de ovário policístico, gente, é um grande fator de obesidade, principalmente em adolescentes, né? Às vezes a gente vê aquela mocinha novinha, faz exercício, não come tanto e uma dificuldade enorme para emagrecer, né? É algo também que, para lembrar que pode estar relacionado aos ovários, pode estar relacionado à insulina. Né? Tive um caso hoje assim. Ela perdeu 10 quilos em 1 mês e meio, foi rápido, porque foi resolvido detalhes dessa parte metabólica dela, hormonais. Então, tem a parte hormonal da obesidade, né? Corticoide, né? Corticoide, eu sempre conto. Eu tive corona, tomei um monte de corticoide, foi necessário, né? 10 quilos em 2 semanas. Então, aí mostra, agora que eu estou começando a recuperar. Então, aí mostra o poder dos hormônios, né? O corticoide, ele é um hormônio. E mexe na insulina, mexe em todo o nosso metabolismo, né? Então, um dia pode ser a parte de hormônio e obesidade, outro dia pode ser a parte de bariátrica, flacidez e obesidade. Acho importante a gente comentar sobre flacidez e obesidade, que o paciente ele não quer ficar flácido, né?
e ele tem uma perda de colágeno muito significativa. Então, Sim. né? Mas o principal, eu acho, é conseguir passar que existem estratégias novas, né? Não é mais necessário aqueles inibidores de apetite que mexem com o sono, que mexem com o humor. Tem formas saudáveis de você emagrecer sem ficar passando fome, personalizar a tua dieta, né? Para suas necessidades e não necessariamente mais aquelas dietas malucas, né? O importante é o diagnóstico correto do caso da obesidade. São vários tipos de obesidade, você tem que saber diagnosticar. Então, a gente vai sentindo o paciente, pedindo os exames específicos, fazendo as estratégias de regimes alimentares. A gente escolhe a parte de nutrição, né, dos nutricionistas, que são nossos colegas, nossos amigos, né, e nós, como médicas, né, a gente faz essa parte de medicina em si, que é pegar a parte, a causa, o diagnóstico, resolver, entender, né, pedir exames, medicar corretamente personalizar o paciente, realmente para a necessidade, personalizar a doença, né? Sim. Que é individual. É Cada obeso é um obeso e ele é único. Então você tem que acertar. Senão você erra, senão você não consegue dar. É por isso que muitas vezes a gente vê o paciente pós-cirurgia bariátrica voltar a ser obeso, né? Sim. Existem diversas situações que levam o paciente a ser obeso. Sim. Então, tem a parte psiquiátrica também, que a gente pode conversar sobre transtornos alimentares, né? Em que o paciente está sendo submetido a um tratamento psiquiátrico, que envolve a parte de catecolaminas, de serotonina, que vai fazer você querer mais doce ou mais fritura, né? Compulsão alimentar. Então, é muito interessante a gente conversar sobre isso. Mas o assunto hoje foi em relação a diagnósticos, né, de obesidade. Novidades, né? Novidades. As pessoas não conhecem a nutrigenômica, não conhecem o IgG de alimentos, não sabem, às vezes, da insulina, acha que simplesmente tem que parar de comer e aí fala, eu parei de comer, mas eu não consigo. Aí vai lá, come tudo que vê na frente e se frustra, né? E essa frustração gera mais decepção, que libera mais cortisol, que aumenta mais a sua insulina e você entra num ciclo vicioso, né? De frustração e de obesidade. Então, é importante para que saibam que tem saída esse ciclo, tem saída essa bola de neve, tá? Gente, muito obrigada. De nada. Né? Até amanhã no consultório. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um assunto muito abrangente. Eu quero que vocês saibam também que agora eu com o Sérgio fizemos um canal no YouTube, né, que é o canal Linus, e ali fica gravado todos os nossos programas. Então, se alguém quiser entrar, né, participar do canal, perdeu algum programa que às vezes não consegue assistir ao vivo aqui na Band, tá tudo gravadinho ali no canal Linus, com 2 N's, tá ok? Até a próxima!